Rapaziada, vamos ver hoje aqui a participação do André Rizek no Charla Podcast. Parece que ele acha que o Flamengo é beneficiado aí pela mídia, nas opiniões, é privilegiado, o pessoal fica paparicando o Flamengo, puxando o saco. Pra mim não é isso não, pra mim eu acho que o Flamengo, o pessoal pega bastante no pé do Flamengo, principalmente a mídia de São Paulo, né? Vamos tá dando uma conferida aqui? Meu primeiro choque é com a cobertura da mídia. Falei, cara, como assim? Eu fazia o Redação, e o projeto do Redação, muito diferente do meu trabalho hoje, mas o projeto que me deram para fazer no Redação era analisar a cobertura da mídia esportiva. E assim, mas que moral você tinha? Não era a minha história, não era para dizer eu sou fodão, eu sou bom, era simplesmente para ser alguém que olhasse a mídia esportiva e fizesse uma análise da mídia esportiva. Os convidados eram da imprensa. Da imprensa, então o programa tinha essa pegada, foi essa a missão que eu recebi. E eu adorei, porque eu adoro mídia. Muita gente não entendeu, achou que era arrogância, pedante, um cara tão jovem ficar fazendo análises da mídia, mas era a pegada do programa. E a primeira coisa que eu percebo é que, cara, o Flamengo tem um tratamento nobre. Então, por exemplo, o Flamengo vence a Taça Guanabara. A Guanabara é do Mengão! E outros clubes ganham e são zoados. Aí o Botafogo ganha o campeonato estadual, Botafogo vence o estadual esvaziado. Peraí. O Flamengo ganha a Taça Guanabara. A Guanabara é do Mengão. Botafogo é campeão estadual, Botafogo vence o estadual esvaziado. Não, alguma coisa está diferente. O Vasco vai jogar com o Real Madrid, a manchete é vice de novo, olha lá. O Flamengo perde do Liverpool, parabéns Flamengo, bela partida. Não, peraí, calma. Enfrentamos de igual para igual. A coisa não bate. Então assim, eu acho que criou-se isso na imprensa. Na imprensa. É que você pegou a época do Extra forte também, né? Pode o extra ser. O Extra ali naquela época. Trabalhando. Né? Então assim... O lance também, aqui no Rio, eu não sei se o Rizek teve... Ronaldinho jogando no Flamengo. Ronaldinho espirrava, Ronaldinho! Aí o Vasco ganhava do Aurora, maior goleada da história internacional do Vasco. 4 linhas. Não, peraí, tá estranho. E aí você acostuma o torcedor do Flamengo que tem que ser assim. Ao Flamengo tudo e aos outros nada. Zoeira, trata com desdém, com piada. Então o próprio torcedor do Flamengo se habituou a esse tratamento. Então, por exemplo, eu entendo o Thiago falar isso porque durante a Copa do Mundo, dá um exemplo prático. Eu disse que o John Arias era, na minha opinião, o melhor jogador, o mais completo jogador em atividade no Brasil. Mas e o Arrasca? Não falei do Flamengo, eu tô falando do Arias. Não pode elogiar nada que seja fora do Flamengo. Mas e o Arias? Arrasca joga bem, o Arrasca, né? Isso. Então, assim, eu acho que o torcedor do Flamengo se habituou. E, cara, não é nada contra o clube. A mídia foi se criando uma cultura de mídia no Brasil que ao Flamengo tudo e aos outros porrada, zoeira, entendeu? Diminuição, muitas vezes desrespeito. E eu acho que teve muito essa pegada durante o período em que eu fazia o Redação. E isso era muito claro para mim na imprensa, nos jornais impressos, na maneira como o noticiário era feito. Então, assim, o Flamengo é o clube mais popular do Brasil, é uma marca muito poderosa. Mas os outros também têm que ser tratados com respeito. É só isso, era a minha pegada pra... No Rio eu sempre dou um exemplo aqui pra galera entender, assim, as rádios, né? Pessoal, eu acho que ele tá sendo um pouco, tá um pouco exagerado, porque a mídia pega bastante no pé do Flamengo, principalmente a mídia bairrista aí, né? A mídia de São Paulo, alguns aí de BH, também complicado do Sul. Não é bem assim não, né? Ele só tá dando o lado aí do favorável pro Flamengo, mas o contra ele não fala, né? Vamos tá vendo aqui, pessoal, o que a Raíssa Simplício, uma das setoristas do Flamengo aí, falou sobre essa opinião do André Rizek aí. Vamos dar uma conferida? Vocês viram essa resenha do André Rizek lá no Charla Podcast? Falando que no Brasil criou-se uma cultura de mídia em que ao Flamengo tudo e aos outros restam a zoeira, o desrespeito, enfim. Eu discordo bastante do André Rizek nessa. Aliás, mandar um salve pra galera do Charla Podcast. Vocês arrebentam sempre. Mas queria saber a opinião de vocês sobre isso, porque eu vejo o Flamengo sendo muito desrespeitado algumas vezes também, tá?
Pessoal, ela tem uma opinião bem parecida comigo. O Flamengo é bem desrespeitado aí na mídia, não é bem assim. Parece que é só comentário positivo, né? E não é isso que a gente anda vendo por aí, não. Agora, pessoal, vou dar uma olhada aqui na opinião do Pilhado. Ele também deu a opinião dele aqui no Instagram. O patético que eu vi de uma entrevistinha aí do André Rizek, tá? Que é um cara que quando ele pode, ele fala mal do Flamengo, pra quê? Pra ganhar visibilidade. Só que eu quero expor a falta de vergonha na cara do argumento do André Rizek. Por quê? Porque ele fica indignado, né? Com a parcialidade, guarda essa palavra, com a parcialidade da mídia para falar mais do Flamengo, para falar bem do Flamengo, para fazer notícias positivas, exageradas sobre o Flamengo. Ele questiona, né? Ele questiona uma parcialidade da mídia e ele se mostra revoltado com isso. Só que ele faz parte de uma mídia que, quando se fala de política, é totalmente parcial, é totalmente de esquerda. Inclusive a esposa dele, a Andréa Sadi, que é praticamente uma assessora de imprensa do governo Lula, que hoje está no poder e é de esquerda. Aí eu pergunto para vocês, como que vocês vão dar credibilidade para o que esse cara fala relacionado à imparcialidade da mídia? Se ele quer imparcialidade no esporte, ele deveria querer também na política, certo? Então, o que eu quero deixar claro para vocês, não é indignação com a parcialidade, é a vontade de aparecer, é a vontade de usar o Flamengo para ganhar notoriedade, para ganhar visibilidade, e é isso que muitos fazem. Não só o Rizek, Juca Kfouri, errei em fazer isso, ninguém nem mais fala do Juca Kfouri, ele tenta falar mal do Flamengo para aparecer. Então, não se enganem. Eu sei que tem até gente que... Pessoal, parece que ele até misturou os assuntos aí, tá falando de política. Ele acabou que nem defendeu tanto o Flamengo, né? Tá falando um pouco de política aí também, do lado aí do Rizek, né? Quem ele apoia aí nas eleições. Vamos terminar de ver aqui? Que vai concordar, e realmente pode acontecer, de às vezes a mídia dá mais atenção para o Flamengo, porque é a maior torcida do Brasil, porque gera maior audiência, mas não há uma indignação dele. Porque se ele pregasse tanto pela imparcialidade da imprensa no geral, ele não seria tão lacrador, ele não seria tão esquerdista, e ele questionaria até a própria esposa dentro da casa dele. Porque ela fala só bem da esquerda, só protege o governo Lula, protege tudo que vem, mesmo as coisas erradas que acontecem, tenta esconder. E fala mal da direita o tempo todo. Então, se ele prega essa imparcialidade, como você vai ver nesse vídeo, saiba que é muita falta de vergonha na cara. Galera, o Pilhado pegou pesado aí, né? Pegou o assunto aí do Flamengo aí, misturou com política. Mas, enfim, eu acho aí que, voltando ao assunto Flamengo, eu acho que essa opinião dele aí é um pouco exagerada. Ele é corintiano, ele sabe como que é. A imprensa de São Paulo sempre tá aí puxando o saco do Corinthians. E é normal, são as maiores torcidas do Brasil, entende? Mas do mesmo jeito que tem gente que apoia, tem muitos que criticam, né? Que pega no pé, que qualquer coisinha vira uma bola de neve, né? Uma polêmica. Então é complicado, tem o bem e tem o mal, né? Tudo tem dois lados, então acho que ele tá exagerando um pouco. Enfim, o vídeo foi esse, pessoal. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho aí para não perder nenhum vídeo. Valeu, é nóis!